Só o título desse vídeo já vai incomodar muita gente. Mas antes que você comece a atirar pedra, mesmo sem ter assistido ao vídeo, eu já digo de cara, nem todos os homens vivem a tal da masculinidade de um jeito tóxico. Mas tem uma coisinha sobre a qual se fala muito pouco. Se a masculinidade tóxica oprime, desrespeita e abusa das mulheres, os homens que vivem esse tipo de masculinidade também acabam pagando um preço bem alto. Ah, como assim? Você está querendo limpar a barra dos homens? Tá dizendo que esses monstros que massacram as mulheres são inocentes? Para, bebê! Que tal assistir ao vídeo primeiro para tirar suas conclusões depois? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar nesse termo, masculinidade tóxica. Mas eu tenho certeza de que quando descobrir o que é, vai se dar conta de como ela pode estar perto ou até mesmo dentro de você. A masculinidade tóxica é um conceito que vem ganhando cada vez mais popularidade na Europa e na América do Norte. Isso porque homens que se comportam ou acham que devem se comportar como criaturas das cavernas, que oprimem, dominam, abusam e desrespeitam as mulheres e o feminino de um modo geral, não é privilégio de países pobres como o Brasil, onde a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica, segundo os dados do Disque 180, que acolhe essas denúncias. Mas afinal, o que seria essa tal masculinidade tóxica que eu tanto estou falando? Masculinidade tóxica é o jeito de ser baseado na ideia de que os homens, para serem viris, precisam ser dominadores e controladores. Esse tipo de compreensão da virilidade faz com que os homens percebam as mulheres como inferiores, isso de um jeito consciente ou inconsciente. E essa inferioridade pode aparecer de formas politicamente bem corretas. Sabe aquelas frases do tipo: ah, as mulheres são fisicamente mais frágeis. Ah, as mulheres são mais choronas. Nossa, as mulheres têm um dom natural de serem mães e cuidarem da casa. Ou seja, coisas que parecem elogiosas, mas que no fundo rebaixam mesmo o feminino. Até porque eu conheço mulheres que são fisicamente infinitamente mais fortes do que eu e do que muitos outros homens, como também conheço outras mulheres que são muito pouco sentimentais e raramente choram na vida. Essa masculinidade tóxica também leva os homens a perceberem o sexo e os relacionamentos amorosos como um ato de dominação e nunca de afeto. Veja isso. É comum valorizar a violência e a agressividade como a forma certa de um homem se colocar diante do mundo e da vida. São coisas que vão desde o homem é responsável pelo sustento da família, inclusive que fica muito explícito quando a gente ouve a expressão chefe de família, até o a gente resolve na porrada, ou então homem não leva desaforo para casa, está valendo como exemplo disso que eu estou falando. O problema é que quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente acaba caindo numa armadilha. E essa armadilha começa pela tendência de sempre criticar os comportamentos masculinos, o assédio e o desrespeito nos espaços públicos, as agressões verbais, físicas, sexuais e por aí vai. Comportamentos que sim, precisam ser criticados e combatidos. Mas presta atenção, a armadilha está no fato de que esses comportamentos masculinos são um sintoma e não a doença. É como ter febre. Ela é que nos deixa o corpo mole, dolorido, mas a febre não é o problema. O problema é a infecção.
Então, quando a gente fala em masculinidade tóxica, eu penso que a gente talvez devesse, além de denunciar e coibir os comportamentos masculinos abusivos, questionar mais as estruturas políticas e econômicas que produzem a opressão das mulheres e do feminino. Eu já disse várias vezes aqui nos vídeos do canal que tudo isso é resultado de uma estrutura social e desfazer isso é o desafio de todos nós. Coisas como quando se ensina a um menino que ele não pode expressar abertamente algumas emoções como medo, tristeza, ternura, que ele deve sempre se mostrar durão, que ele pode gostar dessa cor, mas não pode gostar daquela outra, e que se ele não for sempre corajoso, ele é fraco como uma mulherzinha. Todo mundo já ouviu esse tipo de coisa. Só para provar o que eu estou dizendo, olha esses dados que uma pesquisa feita pela ONU Mulheres trouxe. Lá você vai ver que 56,5% dos homens entrevistados afirmaram que gostariam de ter uma relação mais próxima com amigos, expressando mais afeto e podendo falar sobre sentimentos e dúvidas. Já 54% gostariam de ter mais liberdade para explorar talentos ou carreiras pouco usuais sem serem julgados como frouxos ou pouco ambiciosos por isso. Dá para imaginar quanta infelicidade nessa forma de educar os homens? Ou seja, a gente está falando de uma questão social. Porque independentemente dos pais ensinarem diferente disso que eu acabei de falar, a sociedade sempre vai ensinar que homem deve ser assim e não de outra forma. A masculinidade tóxica, na verdade, é uma luta de poder entre classes. A classe que oprime, a dos homens, e que deve ser socialmente ensinada a continuar oprimindo, e a classe oprimida, a das mulheres, que deve aprender a cruzar as pernas, falar mansamente e entender que os homens são assim mesmo e está tudo bem, vamos aceitar porque é a natureza deles, ora bolas. E sabe o que é irônico disso tudo? É que apesar desse comportamento tóxico dos homens afetar negativamente a vida das mulheres e destruir assim uma boa parte dos relacionamentos amorosos, o macho tóxico também paga um alto preço para funcionar emocionalmente dessa forma. Tem uma pesquisa da Associação Norte-Americana de Psicologia, a APA, onde se descobriu que a masculinidade tradicional, do jeito que muitos homens vivem atualmente, traz perturbações para a saúde física e mental deles. A APA define como ideologia tradicional da masculinidade tudo o que leva a ensinar os homens a reprimir as próprias emoções, a viverem em competição, a rejeitarem tudo que é associado ao feminino, a esconder suas vulnerabilidades, a viverem riscos inúteis e a resolverem conflitos sempre com comportamentos violentos. Esse conjunto de normas masculinas postas, além de provocar diferentes sofrimentos mentais, faz com que muitos homens adotem comportamentos nocivos contra eles mesmos. É o pai que passa por dificuldades e se endivida, mas não abre para a família e nem pede ajuda porque tem medo de expor sua fragilidade e perder o posto de homem provedor. É o homem ambicioso de 40 anos, obcecado pelo poder e pelo dinheiro, que vive para trabalhar, para chegar no topo e não cuida da saúde, tem um infarto, vai parar no hospital e quando sai, continua com a ideia de levar a vida no tranco, porque homem que é homem não esmurece. É também o cara que começa a beber muito para esquecer dos problemas e celebrar com os amigos, mas vive passando da conta, acaba entrando no alcoolismo e não tem coragem de procurar ajuda quando precisa. E isso destrói as famílias, destrói o amor, destrói os relacionamentos. Olha, eu posso dizer que nos meus mais de 27 anos de clínica,
Eu cansei de escutar que psicólogo é coisa para gente doida, fraca ou para mulher. Mas muitos homens estão lá, sentados no meu consultório, confessando sobre tudo isso e tentando reaprender a lidar com essa sociedade e com os estragos internos que esses ensinamentos fizeram na alma deles. É preciso que a gente perceba que de uma maneira ou de outra, e normalmente de forma bem inconsciente, nós, enquanto sociedade, ajudamos a manter esse modelo de masculinidade tóxica que acaba fazendo mal a todos de uma forma geral, a homens e mulheres. Eu vou repetir. É claro que os homens que vivem e expressam sua masculinidade de forma tóxica precisam sim ser punidos com a severidade da lei quando isso for necessário. Mas também é preciso que a gente se abra para entender que a masculinidade tóxica não é só feita de homens cruéis, brutos, de comportamentos moralmente inaceitáveis. Não é só uma questão individual. Esse tipo de toxicidade está muito além disso. Ela se alimenta das nossas ideias de como deve ser um homem e uma mulher. São os chamados papéis sociais de gênero, a forma como a sociedade espera que uma pessoa se comporte pelo fato de ser homem ou mulher, pelo fato de ter pinto ou de ter xoxota. A gente precisa começar a pensar 2, 3, 4 vezes antes de começar a querer colocar o homem ou a mulher em caixinhas, tipo, homem faz isso, homem gosta disso, mulher faz aquilo, mulher gosta daquilo. Quer ver um exemplo? Quando eu digo, isso é coisa de homem, qual é o sentimento que você é levado a ter socialmente? Geralmente é algo bom, é algo positivo, que reafirma, que vem atrelado à masculinidade. Mas quando eu digo, isso é coisa de mulher, muitas vezes não parece ter essa mesma positividade, essa mesma força que tem quando a gente diz que é coisa de homem. Entende? Se a gente, enquanto sociedade, insistir em deixar os homens numa caixinha onde eles têm uma série de regras, de comportamentos e de códigos rígidos a serem seguidos, sempre vai haver uma tensão que limita a ação, que não permite que outras expressões possam surgir e que, no final das contas, aprisiona e adoece homens e mulheres. E sabe qual é o resultado disso? São homens que vivem sufocados com a restrição de suas emoções, que adoecem mais fácil, que adotam comportamentos de autodestruição e morrem muito mais cedo. E é verdade, as mulheres vivem mais que os homens em todos os países do mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez uma média mundial e descobriu que as mulheres vivem quase 1 ano e meio a mais que os homens. E existem regiões em que essa diferença supera os 3 anos. Imagina isso. No Brasil, a diferença é ainda maior. Segundo o IBGE, a expectativa de vida das mulheres é de quase 80 e a dos homens é de apenas quase 73. Ou seja, se a masculinidade tóxica não estiver envolvida nesse número de mortes, eu não sei o que pensar. E aí eu quero propor uma reflexão. Homens, pensem o que significa ser homem para vocês. E mulheres, façam o mesmo. O que é ser mulher para vocês? Dado esse primeiro passo, comecem a pensar quais dessas características vocês não precisam ou não desejam ter mais. E coloquem essas ideias no dia a dia de vocês. Conversem com outros amigos do mesmo gênero, mas no momento em que isso não vai ser levado na gozação, porque isso é um assunto sério e precisa ser compartilhado e discutido. Ainda bem que já tem gente fazendo isso, e aos poucos a gente começa a perceber que tem cada vez mais homens que realmente vão na contramão desses pensamentos tóxicos e mulheres que evitam repetir comportamentos do tempo da bisavó delas. Gente que começa a entender que homens e mulheres
são igualmente capazes, inclusive de fazer a diferença. Que diferenças existem sim, mas elas se complementam e devem ser respeitadas. Só nos resta esperar que dessa mudança individual surja um movimento social cada vez mais forte, que seja capaz de mudar de vez as ideias e crenças que estão encravadas na própria sociedade. Leva tempo, paciência e é algo que vai sendo construído através das gerações, eu sei. Mas esse é o caminho para que a gente possa ter homens e mulheres mais lúcidos, mais felizes e mais capazes de terem relacionamentos amorosos saudáveis. Pense nisso. Eu aposto que quando você estava assistindo esse vídeo, você se lembrou de algumas pessoas. Manda para essas pessoas. Vamos abrir a cabeça das pessoas o máximo que a gente puder. E se inscreve aqui no canal, deixa teu joinha no vídeo e vem fazer parte da família Nós da Questão. Preciso de você aqui. Tchau, até a próxima!